Na reunião de 19 de abril deste ano, relatei nesta comissão os projetos de lei no Senado, PLS número 280, de 2016 e 85 de 2017. Naquela oportunidade, além dos projetos individualmente considerados, analisei as 47 emendas então apresentadas ao PLS 280, de 16. Na sequência, li o substitutivo que elaborei. A matéria, todavia, não chegou a ser votada porque foi concedida vista coletiva pelo prazo de 5 dias. Desta feita, presidente, analiso as emendas que, desde então, foram apresentadas. Quais sejam as emendas 48 e 51 da CCJ, que propõem alterações no texto do substitutivo lido nesta sala. Sendo assim, trata-se aqui de um relatório complementar ao anterior, razão pela qual pouparei os ilustres parlamentares de reler tudo quanto já foi lido aqui na semana passada. A emenda 48 da CCJ, da senadora Simone Tebet, é no sentido de modificar o artigo 3º do substitutivo, de modo que prevaleça a seguinte redação. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. O Ministério Público terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, contado do recebimento do inquérito, ou, tendo este sido dispensado do recebimento da representação do ofendido, para requerer novas investigações ou seu arquivamento ou oferecer ação penal. Parágrafo 2º. Será admitida ação privativa subsidiária dentro de 3 meses após o decurso de prazo de que trata o parágrafo anterior, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei número 3.689/41. Na justificação, a autora argumenta que o intuito seria o de corrigir uma improbidade técnica, por entender incoerente o estabelecimento de legitimidade concorrente para a propositura de ação privada pelo ofendido. Além disso, alega que essa legitimação concorrente seria inconstitucional, posto que a Carta Política confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva para a ação penal proposta. A emenda número 49 da CCJ, da senadora Gleisi Hoffmann, aprimora. Presidente. Senador Requião, os assessores, atenção. Eu acho que temos alguns relatores paralelos aqui, presidente. Eu também estou achando. Os assessores começam a tumultuar outra vez o bom funcionamento da comissão. A emenda 49 da CCJ, da senadora Gleisi Hoffmann, aprimora a redação do caput do artigo 9 do substitutivo, contemplando uma sugestão formulada na reunião anterior e de pronto acatada por esse relator, de modo que a redação da proposta é a seguinte. Artigo 9º. Decretar qualquer medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A emenda 50 da CCJ, da senadora Gleisi Hoffmann, modifica a redação do artigo 2º do artigo 17 do substitutivo para substituir a expressão visivelmente grávida por gravidez demonstrada por evidência. A emenda 51 da CCJ, da senadora Tebet, é no sentido de suprimir a expressão razoável do texto do artigo 2º do artigo 1º, ao argumento de que confere alto grau de subjetividade ao dispositivo. A emenda 57 do senador Antônio Carlos Valadares reproduz... 57, está errado. O companheiro Eduardo está me corrigindo aqui do lado, mas a correção dele é indevida.
É 57 a emenda. A emenda 57 do senador Antônio Carlos Valadares reproduz sugestão por mim feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que dá ao artigo 3º do substitutivo a seguinte redação. Eu faço aqui até um esclarecimento sobre essa emenda. Eu conversei com o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, e ele, que acompanhou a última sessão da CCJ, me fez uma única observação, que é uma observação semelhante à da senadora Simone Tebet, de que aquela concorrência absoluta em ações privativas transformariam esse instrumento numa espécie de ação popular e que inviabilizaria o próprio funcionamento do judiciário e o trabalho de autoridades públicas como prefeitos, que cada decreto publicado provocaria uma enxurrada de ações de pessoas que se sentiriam contrariadas. Então, o procurador da República, Janot, me mandou por e-mail uma sugestão, que é a transcrição completa do CPP, acrescentada de um prazo de decadência para o agredido pelo abuso de autoridade de 6 meses para a entrada da ação. Então, nós viabilizamos a possibilidade da ação privada quando o Ministério Público deixar de responder dentro dos prazos do CPP a sua obrigação. E, com isso, nós não transformamos isso numa ação, uma espécie de uma ação popular que sobrecarregaria o Judiciário. Foi a observação que o procurador Janot fez sobre o projeto, a única observação que fez, e que eu acatei e que veio para esse processo na forma da emenda do senador Valadares, que transcreve na íntegra essa proposta. Então, ficaria assim. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, ao mesmo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O querelante pode entrar, mas se o querelante, por algum motivo, desistir por uma pressão, por exemplo, o Ministério Público pode retomar. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, que são os prazos do CPP, prazos curtos para preso, para réu preso, e prazos mais dilatados em outras. Exatamente a transcrição do Código de Processo Penal. Vamos à análise, presidente. Com relação à emenda 48 da CCJ, observo que não há impropriedade técnica nem inconstitucionalidade em se estabelecer o concurso entre ação penal pública e ação penal privada. Reconheço, não obstante, que o dispositivo merece ser revisto, não pelos motivos declinados na emenda, mas porque o exercício exacerbado do direito de ação por parte do ofendido poderia acarretar a propositura de demandas infundadas contra agentes do Estado. Preocupação nesse sentido me foi reportada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que chegou a sugerir outra redação para esse artigo 3º, refletida nos exatos termos da emenda 57 da CCJ, que acolho integralmente nessa oportunidade. Observo que a redação do parágrafo 1º do artigo 3º, ofertada pelo chefe do Ministério Público da União e reproduzida na emenda 57, é idêntica à do artigo 29 do Código de Processo Penal. Dessa forma, por entender que a redação proposta pela emenda 57 apresenta vantagem em relação à pugnada pela emenda 48 da CCJ, acolho a primeira e rejeito a segunda. Acolho a emenda número 49
da CCJ, por entender desnecessários os exemplos de privação de liberdade que consta do texto do substitutivo. Suprimo, todavia, a palavra qualquer, que consta da redação da emenda, porque desnecessária. Acolho a emenda 50 da CCJ, por considerar que a redação proposta é melhor do que consta do substitutivo. Por fim, rejeito a emenda 51, pois razoabilidade, enquanto princípio constitucional, orienta e permeia todo o sistema jurídico brasileiro, sendo certo que sua inserção no parágrafo 2º do artigo 1º do substitutivo serve para evitar divergências irrazoáveis. E seria irrazoável, portanto, que eu, como relator, abrisse mão desta razoabilidade. E, de resto, nós deixamos claro que só há a cominação da pena capitulada no caso de dolo, de intenção clara de benefício próprio para terceiros. O erro será corrigido nos recursos passíveis e possíveis dentro da nossa legislação. Voto. Pelo exposto, o voto é pela rejeição da emenda 48 da CCJ e 51, pela aprovação das emendas 49, 50 e 52 da CCJ, que são incorporadas ao substitutivo com ajuste que mencionei, tudo na forma da seguinte emenda substitutiva. Posteriormente, eu recebi algumas outras propostas de emenda aqui. Emenda do senador Antônio Anastasia. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação não configura por si só abuso de autoridade. Elimina a necessariamente razoável. Pelos mesmos motivos, eu rejeito, como relator, esta emenda. Aliás, a sugestão da razoabilidade foi acolhida depois de uma intervenção feita a mim no plenário pelo nosso jurista Anastasia. A emenda número 3 do Antônio Anastasia. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, admitindo a ação penal privada subsidiária da pública nos termos do Código de Processo Penal. Aceito essa emenda. Ela está contemplada já na forma proposta pelo senador Valadares, por sugestão do procurador Rodrigo Janot. A emenda 54, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Essa emenda já foi incorporada numa redação melhor da senadora Gleisi Hoffmann. Portanto, eu rejeito a emenda na medida em que contemplo a emenda da senadora no mesmo teor com uma melhor redação, a meu juízo. Emenda número 56, do senador Armando Monteiro. Suprima-se o artigo 43 do projeto de lei do Senado 280. Isso já foi resolvido, está rejeitada a emenda. A outra emenda é do senador, do Armando Monteiro, no mesmo teor. Não são as duas, é uma cópia. Rejeitada. Emenda número 55. Suprima-se o artigo 43. Pelos mesmos motivos, rejeitada. Emenda número 52, do senador Randolfo Rodrigues. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação não configura por si só abuso de autoridade. Ela está rejeitada porque eu acrescentei necessariamente razoável e acolhi a fundamentação necessária por sugestão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Rejeito a emenda. O relator, presidente, rejeitada em parte, porque já contemplada no texto anterior. Claro. A emenda número 53. Os crimes são de ação penal pública incondicionada, admitindo-se ação penal privada nos termos do Código de Processo Penal. É do senador Randolfo Rodrigues. Já foi contemplada na forma da proposta do Valadares, formulada inicialmente por sugestão do Rodrigo Janot.
Emenda número 57 é a emenda do senador Valadares, que reproduz a sugestão do Procurador-Geral, que foi contemplada na sua integralidade. Resolvida as emendas, presidente, se houver um mínimo de silêncio do plenário, eu vou fazer a leitura do projeto. Projeto de Lei do Senado número 85 de 2017. Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras providências. Congresso Nacional decreta, capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Paralelamente, faço a anotação de que eu estou já considerando a hipótese do dolo. Não havendo dolo, é erro que será corrigido pelos recursos. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou da avaliação de fatos e provas necessariamente razoável e fundamentada não configura por si só o abuso de autoridade. É novamente observada a exigência da intenção dolosa. Capítulo 2º. Sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, compreendendo, mas não se limitando a 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Judiciário. 4. Membros do Ministério Público. 5. Membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no caput. Capítulo 3º da ação penal. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. É a reprodução do CPP, do Código de Processo Penal, sugerida pelo Procurador-Geral da República como sua observação ao projeto que apresentei na reunião anterior. Capítulo 4º. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas dos direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. 3.
a perda do cargo, do mandato ou da função pública no caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. Parágrafo único. Os efeitos previstos dos incisos 2 e 3 deverão ser declarados motivadamente na sentença, exigindo-se, em ambos os casos, a reincidência em crime de abuso de autoridade. A motivação é fundamental, ela é universal, ela foi sugerida no artigo 1º pelo procurador Janot e ela preside o entendimento de todo o substitutivo. Seção 2ª, das penas restritivas do direito. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são: 1. Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e vantagens. 3. Proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no município em que houver sido praticado o crime e naquele em que residir e trabalhar a vítima, pelo prazo de 1 a 3 anos. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Como nós estamos observando, presidente, nada a ver com a Lava Jato. Nós estamos disciplinando abuso de autoridade, qualquer autoridade. Capítulo 5º, das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa porventura cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previsto nessa lei, se descreverem eventual falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões tenham sido decididas em juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. São salvaguardas às autoridades públicas em situações excepcionais. Concretas salvaguardas. Capítulo 6º, dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. 2. Substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condição coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei ou de condenado ou internado fugitivo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Artigo 12.
deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ele indicada. 3. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência grave ou ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A. 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 14. Fotografar ou filmar. Permitir que fotografem ou filmem. Divulgar ou publicar filme ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for o de introduzir prova em investigação criminal ou processo penal, ou de documentar as condições do estabelecimento penal. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem prossegue com o interrogatório de quem decidiu exercer o direito ao silêncio ou de quem optou por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, assim como identificar-se falsamente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas quem: 1. Como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso. 2. Atribui a si mesmo, sob as mesmas circunstâncias do inciso anterior, falsa identidade, cargo ou função. Artigo 17. Submeter o preso internado ou apreendido ao uso de algemas ou ao de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, da autoridade ou de terceiro. Pena: 6 meses a 2 anos e multa. A pena é aplicada em dobro se: 1. O internado tem menos de 18 anos de idade. 2. A presa internada ou apreendida estiver grávida no momento da apreensão, da prisão ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação. 3º, o fato ocorrer em penitenciária. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno,
salvo ser capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar informações. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade da sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Nós estamos, nesse projeto, extremamente preocupados com as prerrogativas do advogado no exercício da defesa, que não tem mais capitulação penal para os seus infratores. Nós estamos estabelecendo condições fáticas, precisas, para que o exercício da advocacia seja respeitada em todas as instâncias do judiciário. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem impede o preso, réu, solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatórios ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observando o disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma inclusão fundamental que encara de frente e de forma corajosa o ocorrido no norte do Brasil, quando uma menina foi colocada numa cela com 20 homens e teve que ceder o seu corpo para poder se alimentar. A juíza responsável foi afastada por um pequeno período, não foi punida e hoje está à frente da vara da criança e da juventude por falta de uma capitulação adequada como a que introduzimos nesse projeto de abuso de poder. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina, astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, o imóvel alheio ou suas dependências, assim como nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, 1 a 4 anos de multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem, na forma prevista do caput 1, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. 2. Executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial para expor o investigado à situação de vexame. 3º, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem pratica a conduta com o intuito de 1. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. 2.
omitir dados ou informações, assim como com o de divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Prevê a manipulação da distribuição de informações para dar um sentido diverso ao sentido da realidade concreta dos fatos investigados. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça o funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou particular, admitir para tratamento pessoa cujo óbito tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incide quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, tendo prévio conhecimento da ilicitude. Artigo 26. Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-lo em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Segundo, não configura o crime as situações de flagrante esperado, retardado, prorrogado ou diferido. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou de investigação preliminar, sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem, com igual finalidade, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre as mesmas penas quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de ação penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias ressalvadas às peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem o expresso amparo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 34. Deixar de corrigir de ofício ou mediante provocação, tendo competência para fazê-lo, erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento. Pena: detenção de 3 a 6 meses e multa. Artigo 35. Coibir ou dificultar por qualquer meio, impedir, sem justa causa, a reunião, a associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, deixando de corrigi-lo ante a demonstração pela parte da excessividade da medida. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo, de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar seu julgamento. É o embargo de gaveta. Detenção: pena de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizadas as acusações, ou e formalizada a acusação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7º do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 95. Capítulo 8º, das disposições finais. O artigo 2º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º-A. Mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no artigo 2º, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Para o cômputo do prazo de prisão temporária, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão. Artigo 41. O artigo 10 da Lei 9.926, de 24 de julho de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas a autoridade judicial que determina a execução de conduta descrita no caput com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 244-C. Artigo 244-C. Para os crimes previstos nessa lei,
praticado por servidores públicos com abuso de autoridade, o efeito da condenação previsto no artigo 92, parágrafo 1º, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 40, somente incidirá em caso de reincidência. Reitero, lei nova tem que ter um espaço para ambientação. E essa exigência da reincidência é uma garantia para que autoridades públicas em qualquer nível não sejam atropelados por um provável desconhecimento do texto da lei. Artigo 43. A Lei número 8.906, de 4 de julho de 94, passa a vigir acrescida do seguinte artigo 7b. Crime contra direito ou prerrogativa de advogado. Artigo 7b. Violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2 a 5 do artigo 7, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei número 4.898, de 9 de dezembro de 65, o parágrafo 2º do artigo 150, e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 40, com o Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação. Presidente. Emendas que chegaram todas para rejeição. Chegaram agora? Chegaram agora. Número 1, PLS 35. Presidente, eu acabo de receber uma série de emendas, mas deixando claro, após a leitura desse texto, que eu pretendo manter na sua integralidade para apreciação da comissão, o fato de que esta lei de abuso de autoridade remonta aos princípios da Revolução Francesa, das garantias da cidadania contra a exacerbação de direito do Estado. O Estado não pode atropelar os direitos individuais e cidadãos sem base num texto legal extraordinariamente claro. É a Revolução Francesa trazida para a Comissão de Justiça do Senado da República. Eu tenho aqui uma emenda do senador José Serra. A inclusão do termo no artigo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade somente quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar alguém. Isso já está suficientemente esclarecido, então a emenda é redundante e por isso está rejeitada, prejudicada. Tem a emenda número 2 aqui, a divergência de interpretação da lei penal processual ou na avaliação de não configura por si só abuso de autoridade. Também rejeitada porque está perfeitamente incluída e a ressalva para o erro possível de ser corrigido nas instâncias superiores está extraordinariamente clara em todo o projeto. É do Aécio Neves essa emenda. A emenda número 60. Desse ao parágrafo 2º do artigo 1º do Senado a seguinte redação: não configura abuso de autoridade e divergência da lei desde que fundamentada. E já foi incorporada, portanto, prejudicada a emenda, rejeitada. E a emenda número 61, que é da senadora Ana Amélia. Desse o artigo 33, o substivo do projeto de lei do Senado, exigir informação ou cumprimento de obrigação que sabe indevida, além dos limites sociais, mas a pretexto de exercê-la com a finalidade de violar direito que sabe legítimo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu acho que está perfeitamente concluída, portanto, rejeitada. E a emenda número 62, da senadora Ana Amélia também. Artigo 34, deixar de corrigir erro que sabe existir em processo ou procedimento quando provocado e tendo competência para fazê-lo, ausente qualquer possibilidade de ação ou recurso para impugnação, com a finalidade de violar direito que sabe legítimo. Eu acho que também está prejudicado. Então, presidente, é esse o relatório e eu espero que a Revolução Francesa de Direitos e Garantias Individuais tenha continuidade nessa reunião da CCJ.